a salvação é só Jesus de Nazaré, como que os filhos de Deus foram salvos no tempo do dilúvio? No tempo do dilúvio, havia alguma outra verdade, além das palavras de Noé, da mensagem de Noé, sim ou não? Bem, eu citei para o senhor Hebreus 5:4. O senhor finge que não ouviu, mas todo mundo ouviu. Será que o senhor quer mesmo na Bíblia? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que a mulher não poderia ensinar na igreja. E na sua igreja as mulheres não pregam, senhor Aliança? Essa parte da Bíblia que diz que a mulher deve estar sujeita como ordena a lei e não falar na congregação, o senhor crê nessa parte? Esse mandamento do Senhor, que Paulo diz, que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja, o senhor cumpre lá na igreja que o senhor frequenta, que o senhor faz parte? Sim ou não? O senhor não vai responder. Senhor Leandro, o senhor ouviu a pergunta? Ouvi, mas não vou responder, porque você me convidou para falar sobre salvação. Por que o senhor não vai responder? Como é a pergunta? Será que alguma pessoa poderia ser salva em algum lugar na terra, a não ser que acreditasse no enviado de Deus, que era Moisés? Onde é que estava a verdade que libertava no tempo da deportação para a Babilônia? Havia algum outro lugar que havia a verdade de Deus? Será que os muitos sacerdotes da tribo de Levi e aqueles que não eram da tribo de Levi, que entraram no sacerdócio no tempo de Jeremias, porque oferecia alguns boi, alguns carneiros, e tornava-se sacerdotes daquilo que não era Deus, como hoje? Os homens vão para a escola pastorais, pagam, e eles saem de lá com diploma e diz ser apóstolo, diz ser pastor, diz ser evangelista, diz ser profeta, assim como no tempo de Jeremias. E eu pergunto, no tempo de Jeremias, havia alguma outra verdade que libertava os filhos de Deus, o povo de Israel, a não ser a mensagem de Jeremias, senhor Leandro? Se o senhor quiser responder, eu vou dar o tempo. No tempo de Elias, no tempo de Acabe e Jezabel, havia alguma outra verdade que libertava e salvava a não ser a mensagem de Elias? Será que no ano 30, João Batista, havia alguma outra verdade em algum lugar com os fariseus, com os saduceus, com os helenistas herodianos, que também libertava? Não era a mensagem de João Batista que libertava? No tempo de Jesus, a verdade que libertava era a mensagem de Jesus. Os fariseus e saduceus estavam lá com o zolo dos profetas, lendo todos os sábados na sinagoga, e Jesus disse que eles faziam a obra do pai deles, o diabo, e depois eles iriam ao inferno. A verdade que libertava lá era a mensagem de Jesus de Nazaré. Ok, estamos encerrando aqui o segundo bloco. Vamos começar o terceiro bloco. O professor Oleans pode continuar explicando o recurso de salvação, no qual, desejando, pode rebater o apóstolo Eutamar. Estou zerando aqui certo. O cronômetro. O que eu vejo no apóstolo Eutamar, com todo respeito, é que há muitas informações desconexas, muito. Se perde todo no assunto, não tem conhecimento do assunto, as coisas que eles estão falando, a retórica que ele está usando é repetitiva, sempre a mesma coisa, não tem fundamento e nenhuma riqueza dentro das escrituras. Agora eu vou explicar para você me fez a pergunta sobre Atos capítulo 13, versículo 47. Eu vou explicar para você o que significa, você me fez a pergunta, quem era a salvação? E eu respondi que é Jesus Cristo. Eu vou ler para você entender, vou explicar, você ainda não aprendeu, ainda não estudou a Bíblia. Atos capítulo 13, versículo 47. Você tem que entender as escrituras e deixar as escrituras explicar a si mesma, porque há um princípio de hermenêutica que diz que as escrituras interpretam a si mesma. Então, nós vamos explicar, olhar o texto e o contexto. Assim, nós entenderemos as escrituras. E não, aí assim evitaremos de cair no erro, como você está, infelizmente, não entendendo as escrituras. Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou explicar para você Atos capítulo 13, versículo 47, que você interpreta erradamente. Atos capítulo 13, versículo 47 diz assim:
Porque o Senhor assim no determinou, eu te constituí para a luz de gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, essa aqui é uma tradução. Então, de acordo com essa tradução, o texto é bem claro, que essa passagem aqui fala claramente aqui sobre os discípulos, né, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Você observa que aqui eles, no ano 47 depois de Cristo, eles vão estando de acordo com Atos 13, na cidade de Antioquia. A Bíblia diz que havia profetas, doutores, mestres, e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, que também era chamado de Paulo, porque Saulo era o nome hebraico de Paulo, e o romano era Paulo. Então, esses dois homens, Barnabé e Saulo, foram chamados pelo Espírito Santo. Talvez através de um profeta, mediante a profecia, do dom de profecia, Deus usa alguém lá e chama esses dois homens. No ano 47, depois de Cristo, eles vão iniciar a primeira viagem missionária. Eles descem ali na ilha de Pafos, vai para a cidade, até a cidade de Derbe, e na cidade de Antioquia, da Pisídia, né, eles chegam na sinagoga, Atos capítulo 13, pode ler lá, e eles vão dar testemunha a respeito de Jesus Cristo. Eles não aceitam, primeiramente, quando você lê aqui Atos, capítulo de número 13, versículo 44, vai dizer o que eu estou afirmando. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, aos judeus, cumpria-se que a vós outros pregasse em primeiro lugar, fosse pregar a palavra de Deus, mas porque rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltemos para os gentios. E aí é que acontece a palavra, que eles citam uma profecia de Isaías. Esse texto de Atos, capítulo 13, versículo 42, ele está citando uma profecia de Isaías. E eu vou mostrar para você, porque o Senhor assim determinou, eu te constituí para a luz de gentios, a fim que seja para a salvação até os confins da terra. Aqui é o ministério de Paulo, o ministério dele para representar o Senhor Jesus, levar o nome do Senhor Jesus até os confins da terra. Como é que eu sei disso? Porque o contexto diz isso. Você pode ler Atos capítulo 9, versículo 15. Olha só o que diz a Bíblia, Atos capítulo 9, você conhece o chamado de Paulo, ele foi chamado no caminho de Damasco. Capítulo 9, versículo 15, olha só o que diz. Quando o Senhor Jesus apareceu a Ananias e mandou que ele fosse lá orar por Saulo. E ele temeu porque ele era um perseguidor da igreja. Aí o Senhor disse para Ananias, no versículo 15, mas o Senhor me disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, quando ele diz aqui que ele foi constituído para a luz de gentios, no original, na Septuaginta, é uma tradução muito melhor, e ele diz que ele foi destinado. Eu não uso muito essa tradução aqui, porque a minha tradução é aramaica, eu defendo que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico, entendeu? Então, mas a Septuaginta, ela diz que essa expressão, luz para os gentios, que ele foi designado, porque o texto correto seria esse. A tradução correta seria isso. Ele foi designado por Deus para ser testemunho do nome de Jesus Cristo, conforme o contexto. Porque Atos capítulo 9, versículo 15, diz isso claramente. Olha só o que diz. Vai, mas o Senhor me disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e até os confins da terra. Então, é esse sentido que a Bíblia está dizendo que ele era a luz para os gentios. Ele era um instrumento para levar o nome do Senhor Jesus diante dos reis e diante de todos e até os confins da terra. Aí ele cita essa passagem, que é uma passagem messiânica, Atos capítulo 44, Atos 13, 47, é uma passagem messiânica, você pode ler isso, você pode ver isso, em Isaías capítulo 49, você tem que entender a luz do contexto.
à luz da Bíblia, 49 e versículo 6. Olha o que Paulo citou lá. Olha o que Paulo citou. Eu vou concluir na minha outra oportunidade. Isaías capítulo 49 e versículo de número 6. Assim diz ele, pouco sereis meu servo, para restaurares a tribo de Judá e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Está falando do Messias, a saber, Jesus Cristo. Então, no próximo bloco, da minha próxima fala, eu vou concluir esse pensamento aqui, vou te explicar o que significa ser luz. E o próprio Evangelho vai dizer isso, que a luz é Jesus Cristo. Me aguarde. Obrigado, professor Leãs. Então, nós ouvimos a explicação do professor Leãs. Eu vou estar zerando aqui o cronômetro mais uma vez. E vou passar o tempo aqui para o apóstolo Deltamar para ele estar continuando sua explicação ou rebatendo o professor Leãs. Apóstolo Deltamar, o tempo é todo seu. Ok, muito obrigado. Eu esperava, depois dos meus primeiros argumentos, que o senhor Leãs viesse aqui, primeiramente, antes de entrar no assunto, para explicar o porquê esta confusão de doutrina dentro de sua própria igreja. Por que essa desordem, essa confusão de ensinamentos, sendo que Paulo disse que dever dizer todos a mesma coisa. Também pensei que ele ia tomar a sua fala para explicar que ele é um verdadeiro sacerdote e que ele foi chamado de acordo com o que Arão foi chamado, como Arão foi chamado por meio de um profeta. Mas veja que a audiência ficou esperando a explicação, a resposta do senhor Leãs, mas ele não respondeu. No entanto, ele vai para Atos 13:47 e está a se contradizer para lá e para cá, e ele não percebe. Primeiro ele diz que Atos aí 13, e diz o versículo 47, que era o ministério aí de Paulo, mas agora ele diz que Isaías 49, versículo 6, é o ministério de Jesus, indicava de Jesus. Senhor Leãs, todo mundo sabe, até os menores da terra sabem, que Atos 13:47, Paulo está citando o seu ministério. O ministério de Paulo estava contido em Isaías 49:6. Ele está dizendo, assim o Senhor disse, eu o estabeleci para que seja a luz das nações e de salvação. O senhor leu aí, Paulo foi estabelecido para ser a salvação, de salvação até as extremidades da terra. Todo mundo ouviu. E, no entanto, o senhor está aqui para dizer que era o ministério de Barnabé e Paulo. Mas eu sei, e o senhor citou aqui a referência, de quando Paulo foi chamado ao caminho de Damasco. E nós sabemos que Paulo era um profeta mensageiro, tinha uma mensagem. Ele era a luz do mundo no seu tempo, de acordo com Atos 13:47. Ele tinha a revelação de Jesus Cristo. Ele tinha a chave do reino dos céus. Agora, senhor Orleans, professor Orleans, nós sabemos que Paulo foi chamado por Jesus Cristo para ser o seu mensageiro entre as nações, entre os gentios. Mas o senhor pode nos mostrar também um chamado de Barnabé? Barnabé era um profeta como Paulo? Quero que o senhor me responda, sim ou não, e me mostre o chamado de Barnabé. Barnabé teve um chamado como Paulo, senhor professor Leãs? A Bíblia não fala do chamado não dele. Não fala, a Bíblia não fala. Barnabé. Bem, e se Barnabé fosse um profeta, onde é que está a carta de Barnabé? Onde é que está o Evangelho segundo Barnabé? Onde é que está a revelação de Barnabé? Onde é que está, senhor Leãs? Não está. Barnabé era um colaborador de Paulo. Paulo era o profeta mensageiro. O senhor não pode vir aqui dizer algumas coisas e achar que vai ficar por isso mesmo. Mas vamos adiante aqui. O senhor disse, se verdadeiramente o Filho vos libertar, tratando-se de Jesus. Sim, o Filho no ano 33, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus que poderia libertar os filhos de Deus da escravidão das religiões e igrejas, chamava-se Jesus de Nazaré. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, que era Jesus, sereis libertos, sereis livres. Mas os judeus não estavam de acordo, senhor Leandro. Ele diz, mas você vai nos libertar de quê? Moisés já nos libertou, nós estávamos no Egito, Moisés nos libertou. Quem liberta os filhos de Deus é um profeta. Moisés libertou os filhos de Deus. Isaías libertou os filhos de Deus. Jesus de Nazaré libertou os filhos de Deus. Paulo libertou os filhos de Deus. Hoje, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, chama-se Cacô Filipe. É Cacô Filipe quem irá libertar os filhos de Deus. Se Cacô Filipe verdadeiramente vos libertar com a mensagem de salvação que ele traz para o nosso tempo, verdadeiramente vocês serão livres. Fora disso, serão escravos, prisioneiros das igrejas e nas religiões e dos padres e pastores. Quando o senhor disse lá atrás que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu estou de acordo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas ele é tudo isso em um profeta. Quando o senhor disse aqui que a salvação é só em Jesus, o senhor se refere a Jesus de Nazaré, aquele que esteve na terra no ano 33? Senhor Leãs, por favor, me responda essa pergunta.
a Claro. Jesus de Nazaré. Então, se a salvação é em Jesus de Nazaré, ou por Jesus de Nazaré, como que as pessoas foram salvas no tempo do dilúvio se Jesus de Nazaré não tinha se manifestado lá como profeta, como homem? Responda de forma direta. Se a salvação é só Jesus de Nazaré, como que os filhos de Deus foram salvos no tempo do dilúvio? Por meio do próprio Deus, o próprio Jesus é o próprio Deus. Então agora já Deus existe dois tipos de aliança. Então agora já existe dois tipos de salvação: Deus e Jesus. Jesus, o profeta, foi manifestado há 2000 anos atrás. A verdade é que os filhos de Deus foram salvos lá por meio do mensageiro que era Noé. Cada profeta mensageiro no seu tempo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quero perguntar para o senhor, no tempo do dilúvio, havia alguma outra verdade, além das palavras de Noé, da mensagem de Noé, sim ou não? Como é a pergunta? No tempo do dilúvio, havia alguma outra verdade de Deus em algum lugar na Terra, a não ser na mensagem de Noé? A verdade era o próprio Deus. Ele não, era eu quero que o senhor responda. Não, senhor Aliança. Eu quero que o senhor responda. Havia um homem na Terra chamado Noé, e ele pregava uma mensagem. Mas, além de Noé, havia algum outro na Terra também que tinha a verdade? Existia e prova para você. Enoque, e ele profetizou. Não, Enoque não é do tempo de Noé. Enoque viveu muito tempo antes de Noé. Senhor Aliança, eu quero lhe perguntar, está vendo? O senhor não pode responder. No tempo do dilúvio, o único homem que tinha a verdade de Deus chamava-se Noé. Nenhum outro lugar havia verdade. Eu quero lhe perguntar outra coisa. Havia algum outro caminho para Deus a não ser Noé? No tempo do dilúvio, havia algum outro caminho para se chegar a Deus a não ser por Noé, senhor Leandro? Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava lá como profeta, como homem. Quem estava lá era Noé. Havia algum outro lugar que as pessoas poderiam encontrar a vida eterna a não ser em Noé, senhor Leandro? O senhor sabe que não havia. Então, Noé era o caminho para Deus. Noé era a verdade de Deus. E aqueles que creram em Noé tiveram a vida eterna. Porque Jesus Cristo disse em João 17,3 que a vida eterna consiste em reconhecer ao único Deus verdadeiro, Jeová, e aquele a quem ele enviou, que no ano 33 era Jesus, mas no tempo do dilúvio não era Jesus. O enviado no tempo do dilúvio era Noé. O enviado no tempo do Egito não era Jesus, senhor Leandro. O enviado era Moisés. Eu quero responder cada ponto que o senhor falou aqui. E se for necessário, o moderador vai dar mais blocos. Eu quero responder, eu faço questão de responder. Lá no tempo de Isaías, lá no tempo de Jesus, lá no tempo de Paulo, não havia nenhuma verdade na terra, a não ser naquele profeta. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje, o caminho, a verdade e a vida é aquele que tem a revelação, é o profeta vivo. Hoje, o caminho, a verdade e a vida é o profeta Cacô Felipe. Jesus Cristo está no profeta Cacô Felipe. Obrigado, apóstolo Tamar. Estamos chegando ao fim do terceiro bloco. Vamos começar aqui o quarto bloco desse debate. O professor Aliança vai continuar explicando como consiste a salvação e também pode estar rebatendo o apóstolo Tamar, caso desejar. Vou zerando o cronômetro. Professor Aliança, o tempo é todo seu. Certo. Eu vou dar continuidade ao meu assunto que eu estava a falar, para não me perder, assim como o irmão faz uma mistura muito as coisas. Mas depois já respondi para ele, mas depois eu vou voltar lá para o tempo de Noé, que eu afirmei que havia sim, e que Enoque, ele, cronologicamente, segundo a história, ele viveu no mesmo tempo de Noé. E eu vou explicar isso para você. Você não tem esse conhecimento. Isso aqui é especialização no Antigo Testamento. Mas eu vou continuar. Eu lhes disse que o texto que ali era o trabalho que Paulo, em Atos capítulo de número 13, versículo 49, de levar o nome de Jesus, porque foi o próprio Jesus que disse: ele levará o meu nome até os confins da terra, aos gentios. Ele levaria. E ele fez isso. Entendeu? Ele levou a mensagem do evangelho ali muito longe. Ele foi para os gentios. Então, primeiramente foi para os judeus, depois foi para os gentios. Como eles não receberam, então ele levou para os gentios. Da mesma forma, Jesus, né, ele veio para que era o seu, João capítulo 1, versículo 11, ele veio para que era o seu país, mas os seus, os judeus,
não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você me disse que crê que Jesus é o único Salvador, né? Porém você discorda ao mesmo tempo e diz que é por meio de um profeta. Onde está na Bíblia que é por meio de Caco Filipe? Onde é que está nas Escrituras? Me responda aí. Tem um texto na Bíblia. Se você disser que tem um texto, eu vou deixar de crer em Jesus e vou crer no seu profeta. Porque não tem um texto na Bíblia que diz que a salvação é por meio de Caco Filipe. A Bíblia diz, já mostrei várias referências, que é por meio de Jesus Cristo. Você tem que entender, você fez algumas citações, tempo de Moisés foi a salvação. Isso, você tem que entender o seguinte, salvação, ela é muito, essa palavra salvação, ela é muito abrangente nos seus atos, entenda só, aprenda isso, ela é muito abrangente, só no Antigo Testamento, você precisa notar isso, você tem uma caneta, você nota, só no Antigo Testamento, há mais de 119 referências a respeito da salvação. Portanto, esse tema de salvação é muito abrangente. Então, isso ela é abrangente nos seus atos e processos redentores. Você precisa entender isso, que a salvação, vou repetir, a salvação, entendeu? Ela só no Antigo Testamento tem mais de 119 referências, porque esse tema é muito abrangente em seus atos e processos redentores. É por isso que você está perdido no significado de salvação, porque você citou Moisés, e você não citou referência, porque você não estuda a Bíblia, mas está lá você está citando Êxodo capítulo 14, versículo 30, aí você vai ver em várias passagens lá a salvação, o meio de salvação contra os inimigos, se referindo à vitória contra os inimigos, a cura, a libertação, a libertação da perdição, conforme Salmo 103 em diante, Êxodo capítulo 4, capítulo 14, versículo 30, livramento. Mas quando se trata de salvação da alma, aí só em Jesus Cristo. E você repete muito, não sei porque você não repetiu lá o texto de Juízes capítulo 3, versículo 9, você diz que ali Otiniel, o primeiro de Israel, também era salvador, porque essa salvação, você tem que entender que ela é abrangente, já te expliquei. Agora, em que sentido que ela significa? Você aprende isso, meu amigo. Eu estou com toda a humildade aqui explicando para você, e se você tiver alguma coisa boa para me passar, eu vou ter a humildade de aceitar. Agora, aprende isso, por favor, com as Escrituras, porque esse termo, quando se trata de salvação para a alma, só em Jesus Cristo. Eu vou lhe provar. Abra sua Bíblia aí, você pode notar, anota a referência, Lucas capítulo 19, versículo 9. Eu vou ler para você. Salvação da alma, que é só em Jesus Cristo. Capítulo de número 19, Lucas capítulo, Jesus na casa de Zaqueu, ele salva Zaqueu, lá, né, ele se converte, porque salvação é essa, e você não vai querer depois me desmentir a questão de salvação, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, e às vezes fica, entendeu, balanceando, mas quando a pessoa se converte, como Zaqueu, o exemplo, tá bem aqui, ó, porque tudo que você vai falar, eu já sei, eu tô vindo preparado para cá, entendeu? Então, Atos capítulo de número 19, versículo 9, olha o que diz. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui é salvação da alma, que só há em Jesus Cristo. Pensar diferente disso, repito, é pensar em contradição bíblica, coisa impossível por ser a Bíblia o único livro infalível. Agora eu queria que você me respondesse, já que nós estamos tratando de salvação, eu vou lhe explicar ainda rapidinho sobre a questão da luz, eu vou te mostrar com o texto bíblico que a luz é Jesus e não Paulo, e Paulo tinha apenas a missão de levar o evangelho aos gentios. Vou lhe explicar que a luz, mais um texto na Bíblia para provar que Jesus é a luz do mundo. Eu estou com referências bíblicas, base nas Sagradas Escrituras, a inerrante palavra de Deus, a infalível. Eu queria que você me respondesse, citasse 5 aspectos da salvação e me explicasse. Pode ser no seu tempo, 5 aspectos da salvação e me explicasse, fizesse uma exposição sobre os 5 aspectos da salvação. E aí nós vamos aprofundar e vamos ter prova que Jesus Cristo é o único Salvador. Depois, se o seu tempo, se você quiser me explicar, me citar 5 aspectos da salvação e me explicar esses 5 aspectos da salvação. Se você conseguir, você vai se converter a Jesus Cristo.
Você vai crer que Jesus Cristo é o único Senhor. E olha só, o texto de Isaías, eu vou citar para você, a Bíblia diz lá que ele é o único Salvador. Eu não citei Isaías ainda, eu vou para Isaías. Se você não confessar hoje a Jesus como Senhor e Salvador, um dia você vai confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Está escrito na Bíblia. Então, são 2 pontos que eu estou notando aqui para você, que você ainda vai confessar que se você não confessar hoje, vai chegar um dia que você vai ter que confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador e o único Deus. Não há outro. Eu vou citar depois Isaías. Mas depois da minha fala, eu vou retornar sobre a explicação sobre, mais uma vez, que Jesus é a luz do mundo, fundamentado nas Escrituras. Obrigado. Obrigado, professor Hans. Então, agora estou zerando o cronômetro mais uma vez e vamos estar passando agora para o apóstolo Tamar. Ele pode continuar a sua explicação e também rebater o professor Leandro, se ele assim desejar. Apóstolo Tamar, o tempo é todo seu. Fique à vontade. Ok, o que o senhor Leandro está dizendo aqui não é novo, isso sempre se repetiu. Lá no tempo de Jesus, quando Jesus trazia um novo evangelho para os judeus, eles perguntavam, onde é que está na Bíblia o teu nome? Onde é que está o teu nome na Bíblia, Jesus? Mostra-me na Bíblia o teu nome. Quando Paulo veio para citar Atos 13, 47, citando o seu ministério, que era Isaías 49, 6, os fariseus e saduceus lá perguntavam, Paulo, onde é que está o teu nome na Bíblia? Me mostra aí o teu nome na Bíblia, porque nós só acreditamos na Bíblia. Quando João Batista veio, lá em Mateus 3, 1 ao 3, que ele citou o seu ministério, em Isaías 40, versículo 3, e poderia citar também Malaquias 3, 1, os judeus, os fariseus e saduceus poderiam gritar, mas onde é que está o teu nome? O teu nome não está lá. Tu pode nos mostrar o teu nome na Bíblia? Está vendo, senhor Leandro? Mas eles estavam a dizer que acreditavam na Bíblia. Mas será que acreditavam mesmo na Bíblia? Eu só que pergunto, onde é que está o nome de Cacô Flip na Bíblia? Onde é que está? Eu quero ver, me mostra. Mas será que realmente o senhor acredita na Bíblia? Bem, eu citei para o senhor Hebreus 5:4. O senhor finge que não ouviu, mas todo mundo ouviu. Eu citei para o senhor Paulo dizendo, todos devem dizer a mesma coisa. O senhor fingiu que não ouviu. A confusão na sua própria igreja, e o senhor disse que nem falou sobre isso, o senhor finge que não ouviu. O senhor vem falar sobre a salvação, mas como que pode ter salvação em uma igreja onde há desordem e confusão de doutrinas? Será que Deus agora é o Deus da confusão? Quando o senhor pergunta, está na Bíblia? Mostra-me na Bíblia, eu creio na Bíblia. Mas será que o senhor crê mesmo na Bíblia? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que a mulher não poderia ensinar na igreja. E na sua igreja as mulheres não pregam, senhor Aliança? Quero que o senhor me responda. As mulheres pregam lá na igreja? O senhor disse que crê na Bíblia, e quer que eu mostre na Bíblia. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 15, que a mulher deveria estar em toda sujeição. Ela não poderia ensinar, ela não poderia pregar, ela deveria estar em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja sujeita como ordena a lei. Como que a lei ordenava? Que a mulher ficasse calada na congregação. E no seu período menstrual, ela não poderia entrar na congregação. E Paulo vai dizer, porque primeiro Deus criou o Adão, depois a mulher, a Eva, mas o Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Ela será salva, porém, se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia, na santificação. O senhor me pede sobre a Bíblia, mas será que realmente o senhor crê na Bíblia? Essa parte da Bíblia que diz que a mulher deve estar sujeita como ordena a lei e não falar na congregação, o senhor crê nessa parte? Sim ou não? O tema é sobre a salvação. Não, o senhor acredita? O senhor não pode ter medo das perguntas. O senhor é um sacerdote. Responda sim, eu creio, e nós praticamos. Não, eu não creio, nós não praticamos isso. Nós deixamos as mulheres pregar lá. Quero que o senhor responda. Porque o senhor disse que tem que mostrar na Bíblia. Eu estou mostrando na Bíblia, 1 Coríntios, vamos lá, nós temos tempo ainda. 1 Coríntios 2, que Paulo diz que a mulher esteja sujeita e não pode ensinar o homem. Eu quero saber se essa parte da Bíblia o senhor acredita e pratica. Ah, você quer aprender comigo, né? Mas se o senhor não for responder, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, Paulo vai dizer que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se quiser aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Se há entre vós alguém que se julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Esse mandamento do Senhor, que Paulo diz, que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja, o senhor cumpre lá na igreja que o senhor frequenta, que o senhor faz parte? Sim ou não?
O senhor não vai responder? Será que nós tivemos um problema com a conexão do senhor Orleans, irmão Sérgio? Porque ele não respondeu. Parece que a sua imagem está travada. Eu estou dizendo isso porque ele disse que eu tenho que mostrar na Bíblia. Então vamos mostrar na Bíblia. Hebreus 5:4. 1 Timóteo 2, versículo 11 ao 15. 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 34. Sim, vamos na Bíblia. Mas eu quero voltar aqui atrás. Ok, cadê vocês? Sim, vamos lá, senhor Orleans. O que eu perguntei para o senhor? Paulo disse em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 34, que uma mulher não falar na igreja era um mandamento do Senhor. Eu quero saber se esse mandamento o senhor cumpre lá, porque está na Bíblia. Senhor Orleans, o senhor ouviu a pergunta? Ouvi, mas não vou responder, porque você me convidou para falar sobre salvação. Por que o senhor não vai responder? Então, o senhor não vai responder porque nessa parte o senhor não acredita na Bíblia. Mas vamos lá. O senhor disse aqui umas outras coisas, lá atrás. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. O senhor citou aí Atos 4:12. Senhor Orleans, Atos 4:12 fala do nome dado ou da pessoa dada? É do nome de Jesus. Isso. Do nome de Jesus. Atos 4:12. Nesse momento tem muitas pessoas assistindo. Atos 4:12 fala do nome dado ou da pessoa dado, do profeta dado. De quem fala Atos 4:12? É da própria pessoa, Jesus Cristo. Não, por exemplo, senhor Orleans, o senhor não pode vir aqui para dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Atos 4:12 diz o nome dado. Nenhum outro nome é dado. É nome, não é pessoa. O nome dado para que pudéssemos ser salvos é Jesus Cristo. Mas em Atos capítulo 10, o Cornélio precisou da pessoa. A pessoa que tinha a chave do céu era Pedro. O nome que salvava lá era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Mas a pessoa, senhor Orleans, quem era? Quem era a pessoa que foi levar as palavras de vida eterna para Pedro? A salvação. Quem foi levar as palavras de vida eterna para Cornélio? Senhor Orleans, a salvação para Cornélio foi por meio do nome ou foi por meio da pessoa? Do nome de Jesus. Ele não vai responder. Ele não vai responder. O anjo disse a Cornélio, Cornélio, todas as coisas que você tem feito são boas, está em memória diante de Deus. Mas, para a salvação, você manda chamar Pedro. Aí está a pessoa. Aí está a pessoa. O nome é Jesus Cristo. Mas a pessoa que tem as palavras de vida eterna, a salvação, de acordo com o que Jesus disse lá em Mateus 16, a partir do versículo 14 a 19, era Pedro. E o carcereiro tinha que ouvir Paulo, porque Paulo era a salvação de Deus. O nome dado, Atos 4:12, é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Mas a pessoa dado para salvar os filhos de Deus é um profeta. E hoje é o profeta Cacô Felipe. Aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial é para você.